O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Eu cumprimento todos os ouvintes em mais um programa Momento com Deus, nessa segunda-feira. Estamos felizes de saber que o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, tem estado conosco. E nessa tarde nós iremos trabalhar no tema que é o seguinte: podem roubar teus poços, quero ver eles manterem a mesma água. Antes de orar nessa tarde, eu gostaria de falar algo da parte de Deus, que havia uma certa vez uma mulher, e essa mulher, ela tinha seu esposo, tinha seus filhos, ela tinha o seu lar. E aquela mulher se sentia sem amor pelo seu esposo. E ela virou para o seu esposo e disse: eu não o amo mais, mas continuarei na nossa casa, continuarei a te servir, a te respeitar, continuarei a cozinhar, lavar suas roupas, das roupas dos meus filhos. Eu só não tenho mais amor, mas eu ficarei aqui da mesma forma. E o Espírito Santo de Deus me levava que muitas pessoas, assim como essa mulher, têm ido à casa de Deus, mas não têm sentido a presença de Deus. E é necessário, para nós estarmos na casa de Deus, sermos a igreja de Deus, nós sentimos amor com Deus. Precisamos sentir a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Então, nessa tarde, nós vamos abordar este tema: podem roubar os teus poços, eu quero ver eles manterem a mesma água. Eu não sei o que Satanás, o inimigo, tem tentado roubar da sua vida. Se é o seu amor pela sua família, pelo seu esposo, se é na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida secular. Não sei o que está acontecendo na sua vida, meu amado ouvinte, nessa tarde. Mas eu quero te dizer que os teus poços, ralabá, subedecanto, lidefácio, serão neste dia desentulhados pelo inimigo. E você verá água nascente, em nome de Jesus, brotar sobre este poço. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, amado, eu me apresento perante o teu altar, sabendo que sou uma pecadora, de canto de sube de calabanai. Sou uma pessoa de queixa na bassúbia, a qual se coloca na tua presença para falar do teu amor, da tua adoração, para mostrar o quanto o Senhor é Deus que conserta tudo aquilo que é torto. Deus, neste momento, que o Senhor envie o teu Santo Espírito Santo de Deus a cada coração de cada ouvinte, que de canto de sube de fácil, que não seja eu, a irmã Silvia, mas que seja o teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações. Nós precisamos de uma direção, Senhor, porque o Senhor me mostrava lá, sube de canto, labanai, como essa mulher, Deus, que perdeu o sentimento, a sensibilidade pelo esposo, mas queria estar ali servindo. Assim não podemos nós estarmos na tua casa, dizemos que servimos o Senhor, mas não temos ligação com o Senhor no amor ágape. Nos ensina nessa tarde, Espírito Santo de Deus. Nos ensina a perdoar. Nos ensina a passar por cima dos problemas, sabendo que é o Senhor que resolve todas as nossas causas. Mas a maior a maior solução é esperar no Senhor, é descansar nos teus braços, é saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É saber que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Visita cada ouvinte nesse dia, Espírito Santo de Deus. Toca no coração de cada um. Seja qual for a área, Pai, que está sendo atingida pelo inimigo. Qual área, Deus, que está fazendo o teu ouvinte perder a comunicação com o céu, com o trono da graça. Que nessa tarde, Pai, o Senhor possa falar aos corações. Que os ouvintes que estão nesse dia entristecidos, aqueles que estão angustiados, que o Senhor venha dar o refrigério da alma. Que o Senhor venha dar o gozo, a alegria, o fruto da alegria do Espírito. Deus, também sei que existem ouvintes que estão enlutados nesse dia. Que o Senhor visite, Deus, o coração, tira a dor e deixa somente a saudade. Também, Senhor, todos os ouvintes que estão nos vícios da bebida, do cigarro,
decanto lavassúbia das drogas, que o Senhor venha entrar com a libertação. Também nessa tarde, Espírito Santo de Deus, entra nos lares, restitui os lares, os casamentos. Deus, entra também nas igrejas, independente de denominação. Coloca, Deus, comunhão entre o corpo, porque sabemos que a cabeça é Cristo. Deus, fala conosco nessa tarde. Precisamos da bússola do Teu Santo Espírito. Precisamos ouvir o Senhor. Precisamos saber que verdadeiramente o Senhor se faz presente na nossa vida. Mas precisamos, Deus, estar ligados no Senhor. Assim como aquela mulher, Deus, que disse ao seu esposo que ficaria com ele, com os filhos, e fazendo todos os afazeres, mas estava sem amor. Não permita que nós fiquemos na Tua presença sem amor, sem comunhão com o Senhor. Porque sabemos, Pai, que quando decanto lavassúbia de calabanai, quando Jesus ficou no templo entre os doutores, ali falando do Teu amor, do Pai, sabemos que José e Maria foram, e depois de um dia se lembraram que Jesus não estava com eles, e voltaram a lavassúbia de canto lamanai, e não pensaram de canto xanabassúbia aonde estava Jesus. Começaram a procurar Jesus nos parentes, nas casas. Aí depois de 3 dias de canto lavassúbia, voltaram ao templo e lá estava Jesus. E decova lavassúbia. Não permita que nós venhamos perder a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Não permita, Senhor, que nós vivemos sem Ti. Não podemos perder o Senhor na direção de Deus. Precisamos do Senhor a cada momento. E que nesse dia fale aos nossos corações. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, nessa tarde gloriosa, eu gostaria de estar lendo com os irmãos, porque sabemos que os minutos aqui são rápidos, mas Deus é Deus que nos dá graça. Deus é Deus que faz tudo aquilo que necessitamos. Eu gostaria de ler Isaías, capítulo 60, o versículo 22, que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. E eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Nós sabemos que as adversidades são grandes, as lutas são grandes, mas maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós, a cada dia, vivemos na misericórdia do Senhor. A cada dia, precisamos estar ligados na videira, porque é do Senhor que desce para nós o nosso socorro e tudo aquilo que necessitamos. E como nós lemos aqui no capítulo 60 de Isaías, versículo 22, aquilo que é pequeno perante um homem se tornará grande, se nós seguirmos a bússola de Deus, seguirmos a orientação de Deus. E nesse dia eu gostaria de falar sobre sensibilidade, sobre perder Jesus, sobre o foco que precisa estar ligado em Jesus. E eu gostaria de trabalhar no texto de Gênesis, no capítulo 41, e nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. Nós sabemos que José, ele era um filho escolhido por uma grande promessa. Ele era filho de Jacó, mais conhecido como Israel. Ele era o 11º filho. E Deus tinha algo diferente na vida de José. José era um escolhido para ser governador do Egito. Mas José passou por um tempo de preparação. E eu não sei o que você tem passado com Jesus, mas você não pode perder a sensibilidade de Jesus. Você precisa saber que mesmo nas tribulações, nas provações, Jesus tem estado com você. Aleluia! Quando Jesus está no barco, eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que o barco pode balançar, as ondas podem querer passar por cima do barco, mas se você clamar a cobertura que há no poder do sangue de Jesus, as nuvens de canto lavassúbia se cessam e o mar se acalma. José era uma pessoa escolhida. Um dia o seu pai deu uma túnica para ele, colorida, de talar, larga. A palavra de Deus diz que aquela túnica gerou ciúme nos seus irmãos, gerou ódio, gerou inveja. E ali ainda ele teve 2 sonhos e relatou os sonhos para os seus pais e para os seus irmãos. E ali, um certo dia, nós sabemos na palavra de Deus, em Gênesis, que José foi pedido pelo seu pai que fosse ver o que os seus irmãos estavam fazendo junto às ovelhas, e que ele fosse lá para olhar e ver se estava tudo certo. O seu pai confiava muito nele,
Eu não sei como está o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, mas é necessário que para você ser abençoado, você precisa estar em comunhão com seus pais na terra e com seu pai na área celestial. E José, ali, tem que curtar porque os minutos voam, ele foi até os seus irmãos. Só que os seus irmãos estavam com o coração mau. Os seus irmãos estavam com a intenção de matar José, de prender os sonhos de José. E pegaram ele e tiraram a decanto subelabanai, a túnica dele, pensando que a área física de José, que era roupa, aparência, já ia quebrar um pouco José. José não se importou, porque ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que pegaram e lançaram ele numa cisterna. E um dos irmãos disseram: vamos tirar a vida de José. E o outro disse: não, vamos vender ele. Vamos vender. E venderam José. E José, nós sabemos que aí ele foi parar na casa de Potifar. Nós sabemos que ali Deus honrou ele também perante Potifar. Mas um certo dia Satanás se revelou na vida da mulher de Potifar. E ela queria coabitar, ficar com José. E José disse que não, que ele não se corrompia com as coisas da carne, porque ele era espiritual e ele esperava uma grande promessa sobre a vida dele. E a palavra de Deus diz que Potifar o lançou no cárcere. E nós sabemos que no cárcere ele ficou ali com as chaves do cárcere. Ele ficou cuidando dos prisioneiros. E é aí que o programa Momento com Deus entra agora no que Deus quer falar ao seu coração. Preste atenção em nome de Jesus. Quando nós lemos aqui: podem arrancar, roubar teus poços, quero ver eles manterem a mesma água. É que José, ele era um escolhido de Deus. José, ele tinha sobre o seu poço a sensibilidade do Espírito. O seu coração estava aberto. Poço aqui nesse dia fala dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Tudo em José estava voltado para Cristo. Se nós formos ver as 3 fases de José, a primeira fase, ele foi vendido, ele teve risco de morte, ele foi para a cisterna, mas ele não negou Jesus. Ele sabia que Jesus estava com ele. E nessa tarde, meu amado ouvinte, eu te pergunto: você pode sentir Jesus com você na situação que você está passando? Ou você se sente abandonado? Vou te dizer algo: Jesus jamais abandona ninguém. É nós que abandonamos Jesus e a direção de Jesus. E José teve que esquecer o passado. A palavra de Deus diz que ele teve que esquecer a terra da aflição, tentar não pensar o que se passava com os irmãos, com seus pais. Ele não sabia que depois ele teria mais um irmão, que seria Benjamim. Ele estava assim, entregue na mão de Deus. Eu não sei se você está entregue na mão de Deus nesse dia, mas eu quero te dizer: Jesus só faz quando você entrega tudo nas mãos dele. E aí José passa a segunda fase. A segunda fase, ele é prisioneiro. Ele é caluniado pela esposa de Potifar. Mas ele aguentou firme, porque ele pensava desta forma: eu fui vendido, eu fui prisioneiro, estou prisioneiro, mas eu sei que é uma promessa sobre a minha vida. E a palavra de Deus diz que José, em momento algum, ele perdeu a liderança que Deus tinha colocado sobre a vida dele, a autoridade. Ele jamais perdia a qualquer momento, qualquer luta. Ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus que iria revelar a promessa. E a palavra de Deus diz que um certo dia foi preso 2 que trabalhavam com Faraó. E nós sabemos que foi ali relatado 2 sonhos. E José relatou os 2 sonhos, que depois vieram a se cumprir na vida dos 2. E a palavra de Deus diz que José virou para aquele copeiro-chefe e diz: lembra de mim perante o Faraó? Lembra que eu sou um servo, que eu sou uma pessoa que sou direita, e eu estou aqui prisioneiro. E se passaram-se um grande tempo, porque a palavra de Deus diz que Deus tem o tempo de nos abençoar, Deus tem o tempo de nos responder. Mas Deus, ele quer que nós venhamos ser sensíveis a Deus. Não podemos ser como essa mulher que eu relatei no início, que disse que ficaria com seu esposo, com os filhos, mas por obrigação. Jesus não quer que ninguém lê Bíblia por obrigação.
Jesus não quer que ninguém vá à casa de Deus por obrigação. Jesus não quer que ninguém pense que manda nele. Ah, Deus, eu vou fazer isso, mas o Senhor me dá isso. Jesus não é Deus ganhador. Jesus é um Deus de amor, um Deus de perdão. Mas Ele gosta de ter comunhão com os teus filhos, com os teus servos. E Ele havia comunhão na vida de José. E como está em Isaías capítulo 60, versículo 22. O menor virá a ser 1000. E a palavra de Deus diz que José estava ali prisioneiro. José estava ali no cárcere. Mas ele já estava assim, sentindo que estava chegando a sua vitória. E a palavra do Senhor diz que José estava ali e Faraó teve uns sonhos. E a palavra de Deus diz que no capítulo 41, versículo 8, Faraó estava perturbado. Os nossos inimigos, eles ficam perturbados. Você sabe por quê? Porque eles não têm a presença de Deus. E Deus iria exaltar José na terra do Egito, perante Decanto Labassube Labaná e Faraó. E a palavra de Deus diz que Faraó começou a chamar os adivinhadores, as pessoas que interpretavam sonhos, mas ninguém conseguia resolver o que eram aqueles sonhos de Faraó. E ali Faraó começou a se perturbar e pensar: o que eu vou fazer? O que será de mim? Como vai ser? Ninguém consegue. Tivemos Decanto Labassube de Calabanaia, mas aí a palavra do Senhor diz que Dequeixa Nabassube de Calabanaia, no versículo 12 do capítulo 41 de Gênesis, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele os interpretou. E fui restituído o meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Quando José foi chamado no cárcere para ir até Faraó, ele poderia ir com medo, ir com dúvida, pensar assim: nossa, eu vou perante Faraó, mas e o meu passado? Meu Deus, até meus irmãos quiseram o meu mal. E o meu presente, que hoje eu sou um prisioneiro. Mas Deus falou dentro do coração de José: você irá ter ele como governador. Você irá, e eu irei falar contigo, Delabassúbia, o que Faraó precisa. E farei eu uma grande obra e salvarei um povo. E a palavra de Deus diz que José se barbeou. Isso está no capítulo 41, versículo 14 de Gênesis. E quando a palavra de Deus diz que José se barbeou, ele limpou o seu rosto, ele limpou a sua mente, ele tirou a ansiedade, ele tirou a angústia, ele tirou a preocupação, ele colocou vestes novas, ele se banhou, ele penteou os seus cabelos. A palavra de Deus diz que os nossos cabelos é os nossos pensamentos. E ele se apresentou a Faraó. E a palavra de Deus diz que no versículo 16, na parte final, diz assim: Deus dará resposta favorável a Faraó. Porque Faraó pensou que José ia resolver o sonho, que José daria a direção da forma humana. Mas não, ali era uma resposta sobrenatural que Deus daria sobre o povo do Egito, sobre a descendência de José, e faria de José, de um prisioneiro, um grande governador. E José ouviu os sonhos de Faraó e disse que Deus dará resposta favorável a Faraó. E a palavra de Deus diz que Deus, ele estava na mente de José. E eu te pergunto nessa tarde: Deus está comandando a sua mente? Ou você tem permitido que o inimigo lute na sua mente e coloque opressão, possessão, que você é um derrotado? Eu quero dizer que a sua linguagem, ela define o seu futuro. Se você começou a segunda-feira reclamando que o comércio está ruim e que você não vai findar a semana bem, lamento te dizer, meu amado ouvinte, mas você vai findar mal. Se você está reclamando que o seu casamento está mal, vai continuar mal. Mas se você continuar e começar a profetizar uma linguagem de futuro e ter sensibilidade com Deus, Deus te dará vitória. E a palavra de Deus diz, no capítulo 41, versículo 25: Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer.
E depois, decanto labassube de calabanai. No versículo 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Quando a palavra de Deus diz aqui, a 5ª parte, nós sabemos que o 5 significa o ministério nas nossas vidas. Precisamos ter um ministério consolidado na presença de Deus. José, ele interpretou os sonhos de Faraó, que seriam 7 anos de bonança sobre o Egito e 7 anos de escassez, de fome. Mas que se Faraó pegasse uma pessoa escolhida por Deus, um homem ciente das coisas de Deus, uma pessoa que saberia administrar, Deus iria dar a orientação de guardar a 5ª parte, e essa serviria de alimento nos 7 anos de escassez. E eu quero dizer para você nesse dia, eu não sei se os seus sonhos estão escassos, mas é necessário que você tenha uma linguagem como José, uma linguagem de liderança, uma linguagem de vitória, uma linguagem que você não é derrotado. A irmã Silvia sempre diz nos programas Momento com Deus, todas as segunda-feiras, precisamos ser como um navio em alto mar. Embaixo do navio tem tubarões, tem baleias, tem perigos ali que se cairmos na água morreremos. Mas o navio ele está firme sobre as águas, porque ele tem uma estrutura que ele não afunda nas águas, só se quebrar ou se partir. Então não permita que a sua fé venha se partir nesse dia. Não permita que venham entulhar, roubar os teus poços, porque a água que tinha no poço de José, nem os seus irmãos tinham, nem Faraó tinha, nem Potifar tinha, nem ninguém tinha. Porque ele tinha a essência de Deus, ele tinha a presença de Deus, ele tinha a chamada de Deus. Se Deus te chamou para um propósito, meu amado, siga em frente. Por favor, não olhe para trás, porque se você olhar para o passado ou para aquilo que você está vivendo hoje, você não irá alcançar o futuro, que é o futuro da sua promessa. Eu gostaria que depois você meditasse nessa palavra, porque é uma palavra que Deus fala muito aos nossos corações. E medita também depois um pouquinho em Gênesis capítulo 26, que fala sobre Isaac na terra dos filisteus, quando ele foi cavar os poços, até os que estavam entulhados pelo que decanto labassube, que o seu pai havia cavado para o seu pai Abraão. E Deus deu vitória na vida de Isaac. E eu gostaria de ler o capítulo 26, o versículo 28 e 29, para nós finalizarmos, que diz assim: eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam. E levantando-se, despediu na madrugada, e juraram da parte para Isaac que eles se fossem em paz. Isaac também era um escolhido de Deus. Isaac, ele foi perseguido pelos filisteus, mas também havia uma promessa sobre a vida de Isaac. E a palavra de Deus diz que todo poço que Isaac colocava os seus servos, mesmo na terra dos filisteus, para ser cavado, a água brotava. E a água quer brotar no teu poço nesse dia. Não importa se o inimigo, se as pessoas têm te caluniado, tentado roubar os teus sonhos. O importante é você acreditar. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor é a bússola da nossa vida. E assim como José, Pai, não importa o que passamos no passado, o que estamos vivenciando no presente, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais nessa hora, para que nós venhamos, decanto labassube, se lembrar das promessas futuras. Deus, vai jogando por terra todo o levante de Satanás sobre as nossas vidas. Visita cada ouvinte, coloca fé, coloca garra, coloca esperança, que nós venhamos ter uma semana de vitória, de surpresas positivas. Deus, eu agradeço nesse dia por mais um programa Momento com Deus. Fala aos corações de cada ouvinte, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Meu amado ouvinte, aqui eu me despeço de você,
te agradecendo por mais um programa, te agradecendo pelo carinho e que nós venhamos estarmos orando nessa semana, pedindo a Deus a direção, o foco de Deus e a essência, a sensibilidade de sentir a presença de Deus, porque somos pecadores, mas a misericórdia de Deus, quando nos arrependemos, desce sobre as nossas vidas e manifesta o milagre. Eu te agradeço a sua participação nesse dia, paz e graça, um abraço da irmã Silvia. Os fiéis são trasladados, seu trabalho é o que findou a carreira desses santos. Nesta vida já cessou do Senhor os bons efeitos, terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez, pois vencendo vem o Rei dos Reis. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Se prepare aqui, igreja, pra ali louvar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Desta terra estão subindo os gemidos para os céus, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente de seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Pois vencendo vem o Rei e Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Se prepare aqui, igreja, pra ali
subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias a Cordeiro, vamos indo para o lar. Glória, gente, nosso Deus. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.